Nosso programa de hoje está aqui na cidade de São Manuel. E viemos contar mais um pouco da história do Porto Martins. E por isso nós viemos a São Manuel entrevistar duas pessoas que nasceram no Porto Martins e atualmente estão morando aqui em São Manuel. Até já. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E estamos aqui com a dona Maria Terezinha Martins, ela que está atualmente morando aqui em São Manuel, né? Mas que ouviu e viu o nosso programa pela internet e ligou pra gente e gostaria de contar um pouquinho dessa história. A senhora que nasceu lá em Porto Martins, né, dona Terezinha? Boa tarde. Boa tarde. Eu nasci em Porto Martins em 1933. Eu tô com 80 anos agora. Fiz agora no passado. E com esses 80 anos, a senhora viveu quanto tempo lá no distrito ou no vilarejo de Porto Martins? Pode ser uns 25 anos, porque eu saía muito com a minha irmã, meu cunhado era chefe de estação, né? Então, eu ia com eles, voltava com eles, e eu e meu irmão Cláudio tiramos o diploma em Juquiá, lá de Santos, 6 horas, para lá de Santos. Juquiá fica próximo a Santos? Para lá de Santos, perto do Registro. Tá, então vamos contar a história desde o começo, desde o comecinho lá. Os seus pais não nasceram ali no Porto Martins, eles vieram de onde? Vieram de São Paulo. Aí o seu pai estava contando pra gente que eles eram portugueses, né? Conta um pouquinho. Ele era português, ela era filha de caboclo mesmo, filha de índio, essas coisas, de escravo, de paulista. O pai da senhora, quando veio, a senhora lembra do ano, pelo menos informações que a senhora teve, ele parece que veio somente com duas irmãs da senhora ou irmãos, né? Ele veio primeiro para trabalhar tirar areia. E depois a mamãe veio com a menina que tinha, que era Georgina. Família de quantos filhos, mais ou menos? 14 filhos. E de 14 morreram 6 e ficaram 8. E de 8 ficou eu e meu irmão Cláudio. E quando vocês viveram, eu queria que a senhora contasse um pouquinho da infância da senhora ali no Porto Martins. O que a senhora lembra lá de tão curioso? A senhora nasceu praticamente ali, né? Nasci. Eu nasci na casa lá da Sorocabana, que era uma casa assim de tijolo. Venaria. E depois o papai se aposentou, como gostava muito de lá, né? Comprou uma casa. Ali era esqueci o nome do moço, do homem que vendeu. E nós ficamos morando ali no Porto Martins mesmo. E como que era o cotidiano? Era um bairrinho pequeno ali, né? Como que era a brincadeira? O que vocês faziam quando crianças? As amigas de infância da senhora, a senhora lembra? Lembro. Tinha a Lazinha, tinha a minha irmã Helena, né? Lazinha do que? A senhora lembra o sobrenome? Lazinha Costa. Conheceu? Lazinha Costa. E tinha a Anice Secane, tinha a Vitória Secane, que eram quase da mesma idade, né? Brincava. Quando chegava sábado, a gente fazia bailinho, ou se não, quando não tinha baile, todo mundo sentava ali na grama, um tocava violão, Nelson Araújo tocava violão e nós ficávamos cantando. Brincava de roda, brincava de paz, brincava de tudo. Eu tive uma infância muito boa.
A senhora lembra da música que tocava nessa época? Que o Nelson tocava nessa época? Ah, jardineira porque está tão triste, né? E essas músicas, assim. Música de... No tempo da escola, a senhora chegou a estudar ali no Porto Martins? Tinha escola ali ou a senhora ia para Vitorianas como todos iam? A minha irmã, o Cláudio também não chegou, né? As minhas irmãs chegaram. A minha irmã, a Lígia, que eu morei com ela também, ela era professora no Porto. Ela e a Georgina. Eram professora... Embaixo de casa tinha um porão e elas davam aula ali. E vinham receber aqui em São Manuel. Isso as suas irmãs. E quando a senhora era criança, a senhora estudou ali no Porto Martins ou em Vitoriana? Não estudei nem em Vitoriana nem em Porto Martins. Estudei em Alcantis, numa fazendinha ali, que ficava na linha velha, que ia para São Paulo, que passava em Vitoriana essa linha. Os três todos passavam em Vitoriana. E a maioria pegavam o trem. A senhora lembra qual que era a função do trem ali? Porque saía do Porto Martins, qual era a função? Era para levar pessoas, né? Olha, o trem saía de Porto Martins, passava no 3 de Maio, depois ia fazer a volta lá no Araquá, que a gente achava tão longe, agora tão perto. Depois vinha, tinha uma senhora chamada da Dona Alice, parava o trenzinho ali e a gente vinha para Vitoriana. Ficava ali, depois volta quem ia na escola, quem não ia, à tarde o trem voltava outra vez. E o trem pousava em 3 de Maio. A senhora estava contando que a senhora conheceu muito o pai do Rui Pirré, o Germano Pirré, né? O que ele fazia lá na época? Ele era chefe da oficina. A oficina náutica. Oficina náutica. E o meu cunhado era chefe da estação, o César Marcucci. Casou com a minha irmã Lígia Martins Marcucci. E nesses anos todos vivendo no Porto Martins, a senhora lembra de alguma curiosidade, algum fato marcante que marcou a sua história? Lembro, porque a gente, sabe, eu era pequena, eu vivia atrás dessa minha irmã, a Lígia. E olha, eu tenho até um sinalzinho aqui, aonde ela ia, eu ia atrás, né? E ela com aquele barril para pegar água, ela bateu aqui no meu queixo e ficou sinal até agora. Eu lembro que a gente ia buscar água na biquinha do Secane. Era água boa para beber. E no Taquaral também tinha uma água boa para beber. Até na última vez que eu fui lá, eu fui beber água lá. Tinha bastante sapo, mas eu bebi água lá porque eu sabia que a água era muito boa. Ainda existe a menininha lá? Existe. Acho que existe, né? Porque agora parece que é só cana lá. Mas eu vi, na sua entrevista, eu vi que você estava para baixo da casa onde morava a dona Eufrásia com o seu Germano. E eu vi que ali não tem cana. Uma boa parte dali é preservada pelo IBAMA, né? Que é uma boa parte na margem do rio ali. Então a cana está aproximadamente uns 100 a 200 metros da margem do rio. Mas ali ainda existem alguns restos de casa, demolição de casa, entulho, ainda existe aquela mangueira, onde o Rui Pirré falou na entrevista que eles moravam ali, que ele brincou muito naquelas mangueiras. A senhora lembra daquele local ali? Lembro. Tinha... A dona Eufrásia era... Isso aí eu não vou falar assim. A dona Eufrásia era mandona lá. Não tem problema. Ela é autoritária, uma pessoa que manda. A dona Eufrásia quem que era? Era a avó do Rui Pirré? Era a mulher do Germano Pirré. Então, mas ela era autoritária, uma espécie de vice-prefeita, subprefeita do lugar? Queria mandar em todo mundo. E a capelinha lá? A senhora chegou, lembra da capelinha? Tinha 2 capelinhas. Tinha uma que ficava, porque nós morávamos numa casa de madeira, lá para cima. Depois que o papai se aposentou, comprou uma casa lá em cima. E nós fomos para o lado onde ficava a parte do Secane, né? Mas não compramos dele, o papai não comprou dele. E tinha uma capelinha que saía assim, tinha uma estradinha, a gente ia na capelinha lá. E naquela capelinha foi enterrado muita criancinha que morria, era um anjinho, então enterravam ali. A senhora lembra o nome da capela?
Depois, a capela velha eu não lembro o nome, mas eu lembro era a Nossa Senhora do Rosário. E a senhora chegou a presenciar muitos e muitos enterros lá de crianças? Não. Como é que era o ritual? Como que eles enterravam? Como que se dá? Caixãozinho, levava embrulhadinho, isso aí não lembro muito bem, não. E os caixõezinhos, a senhora lembra quem fazia, quem confeccionava? Era um senhor, se eu não me engano, em uma das outras entrevistas lá de Vitoriana, né? Na oficina, às vezes, fazia. E também, Na própria oficina náutica. E também as roupas, as mocinhas que eram mais velhas do que eu, faziam, para a criança faziam. A roupinha para a criança ser enterrada. Bebezinho que nasceu, morreu. Eu tenho acho que uns 6 irmãozinhos que estão lá, enterrados na primeira capelinha. A outra capela, como que chamava? A mais nova? Isso. Nossa Senhora do Rosário. E a outra? A outra não lembro. E a senhora lembra do padre da igreja? Lembra de quem? Os catequistas? Uma vez por ano lá. Mas a gente rezava o terço. A turma do secano é que ficava com a chave. E quando tinha o terço, a gente ia no terço. Uma vez por ano? Não era uma vez por mês? Não, padre, não. Uma vez por ano ele ia lá. E a senhora não lembra o nome do padre? Não lembra? Não tinha religiosos que iam lá? Não. Só tinha padre, fazia uma festinha ali, confessava todo mundo. Eu mesmo fui crismada ali. E as festividades que tinham durante o ano, lá, as festas juninas, como que eram essas festas? Junina não tinha, mas tinha baile. A turma fazia baile do Sábado Aleluia, os meninos, os mocinhos de camisa da cor da roupa das moças, saia comprida. E a gente arrumava, né? Vinha mocinho de longe, ficava as mocinhas. E aí a gente sempre... Na festa do Divino todo ano tinha. Almoço, o jantar. Ali no Washington, ele também deu festa do Divino. Quem que era o Washington? O Washington era o dono do armazém. Mas ele antes eu não sei se ele trabalhava no que ele trabalhava. Mas a mulher dele trabalhava no correio, lá mesmo, lá tinha correio. E eu sei que lá, e eles tiveram, o primeiro rádio que nós vimos foi na casa deles. E a senhora lembra o que estava tocando, a música, quem que era o locutor? O que a senhora lembra desse dia? Nada disso, não lembro. Quando chegou o rádio lá, segundo o seu Azor, disse que era com uma pilha enorme, maior que o rádio, né? E todos vocês foram ver lá que deu uma festa maravilhosa. Eu não lembro. Eu lembro que na casa do Washington tinha aquele papavento que pega o vento ali, né? Catavento. Catavento, que era grande e acho que dali que ele saía para ir no rádio. Eu tenho a impressão que seja isso. Ah, era energia. E na casa dele era o correio também, porque a mulher dele, a Nália, era que trabalhava no correio. O Washington do quê, o sobrenome dele? Washington Melo. Chamavam ele de Galego. Chamavam ele de Galego e veio um irmão dele de lá do norte, o Alceu. E ele casou com a Lazinha, que era filha do seu Antônio Costa. E eles têm filho ainda em Botucatu. Tá aí. Vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já com essa brilhante história da dona Maria Terezinha Martins. Olá pessoal, estou aqui para trazer para vocês o programa Pesca Aventura. Toda vez que a gente sai para gravar é como se fosse a nossa primeira pescaria. E a preocupação é sempre trazer o que há de melhor em peixes, técnicas, ecologia, turismo, tudo sempre regado com muita emoção. Vamos juntos pescar e viajar por rios, mares e locais fantásticos. Espero você neste canal. Até!
Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Toda sexta na TV Alfa, Flash Mix. Os melhores videoclipes do passado. Só velharia. Somente flashbacks. Flash Mix, aqui na TV Alfa. E voltando com o nosso programa Memórias Botucatu, registrando aqui com a dona Maria Terezinha Martins a história do Porto Martins, né? Uma história até um tanto quanto saudosista, né, dona Terezinha? É verdade. Eu tenho muita saudade do Porto. Bastante saudade? Bastante, bastante. Eu tenho vontade de voltar lá. Quando a senhora saiu de lá, a senhora lembra o ano que a senhora saiu de lá? Eu tinha uns 18, 19 anos quando saí de lá. Quando a senhora saiu de lá, o rio já estava... Não saiu? Saiu antes da inundação? Normal, era normal. Que ano a senhora lembra? Lá para a década de 50, 51? Mais ou menos 45, 50. Mais ou menos isso. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora lembra do cemitério? O que a senhora lembra do cemitério lá? Nós falamos do pessoal que era enterrado na igreja. E do cemitério? Tem alguém importante no cemitério enterrado? Desde aquele tempo, eu fiquei sabendo que tinha enterrado um padre lá. Agora também não sei se é verdade, né? Mas parece que foi enterrado um padre lá. Agora, as pessoas que foram enterradas lá, eu não conheci. Não sei quem é. Eu sei, a última pessoa que eu fui no velório foi a Cora. A Cora Moraes, né? A Cora Moraes, ela tinha 2 filhos. O Celcinho e o Orpídio. O Orpídio teve paralisia infantil. E o Joãozinho também, Costa, também teve paralisia infantil lá. E ela foi enterrada em Vitoriana. Agora, e o marido dela, que era Joaquim, ele foi para São Paulo, parece que lá ele casou. E o Orpídio também foi para lá. Agora, o Celcinho também não sei o que aconteceu com ele. E tinha o Joãozinho também. O Joãozinho era filho do Antônio Costa. Ele mora em Botucatu, casou, tem filho. E ele também teve paralisia infantil lá no Porto. É tempo que não tinha injeção, né? Que não tinha a vacina. O que a senhora atribuía ter tanta paralisia infantil lá? O que dava? O que se dava isso? Lá só teve... Aí também quem teve foi um filho do Secane. Benedito, parece que ele chamava. Hã? A senhora brincou muito com a família Secane ali, né? Eles eram também bastante filhos. Tinha um morro, né? Tinha um morro que a gente ficava no morro, assim, quando passava o trem, a gente ficava no morro, conversando com as meninas ali, só a meninada, só a mocinha. Depois, à tarde, no domingo, a gente não tinha o que fazer, se arrumava e ia lá no banco da oficina. Do banco da oficina, depois, quando o trenzinho chegava lá para 6 horas da tarde, nós íamos todos esperar o trem. Quer dizer que a estaçãozinha de trem ali era um ponto turístico, o trem era um ponto... Era bonita. Como é que era a estação? Conta um pouquinho a história. Linda. A estação era muito bonita. Tinha casa em cima do chefe, e embaixo era muito bonito. Embaixo tinha as coisas, os escritórios, né? Tinha um salão. Minha irmã morou nessa casa, a Lígia. Ela morou lá. E depois tinha baile, sabe? E a gente se divertia muito. Quando tinha porque todo ano tinha o pouso do Divino. E tinha o caruru, vinha moço de fora, moço de Santa Maria. E tinha baile, tinha quase tudo. O papai falava, pode vir dançar aqui. Eu dou a sala para dançar. E a gente arrumava lá o sanfoneiro.
Quem que era o sanfoneiro que descia lá? Era do local mesmo ou era do Botucatu? O radiado, nem sei o nome do radiado. Tinha o radiado, tinha o seu Amorim, que era sogro do meu irmão Celso, que já faleceu, e o seu Amorim também tocava sanfona. O radiado também, mas o radiado bebia muito. Por acaso você é Amorim, aqueles da família de Amorim lá de Botucatu, que consertam geladeira, da refrigeração, não? Acho que não. Eles vieram da Barra, os Amorim. Tem um Amorim, tem a Ondina, que ela é irmã da minha cunhada que faleceu, da Djanira, que é casada com o Celso, meu irmão. E ela mora em Botucatu também. E do Porto? O que a senhora lembra do Porto lá? Qual é a recordação que a senhora traz da memória? Do Porto eu lembro muito bem que a nossa casa ficava em cima, né? A casa da Sorocabana. E assim, era assim, ó, sabe? E a gente rolava ali. Bastante. E a gente rolava ali. Rolava e ia até lá embaixo. Rolava, era um gramado, seria isso? Gramado. Ia até o rio ou não chegava no rio? Não, ia só até. Nem perto da linha, porque a linha passava a uns 200, 300 metros de casa. Passava a linha, depois a linha ia embora, passava no corte, perto de seu olaria, e depois ela ia para a estação. E ali também era muito tradicional os vapores, né? A senhora lembra dos vapores? Também era um ponto turístico na hora que eles chegavam. Como que era essa história? Era bonito, porque todas as vezes que meu pai chegava, meu pai falava, a nossa casa é a casa da sogra. Cada vez que o papai chegava, ele vinha com aquela cesta que tinha 2 abas, trazia banana, trazia bala, trazia tudo pra gente, porque tinha filhos, né? Trazia e a gente ia chegar cheio de crianças. E a mamãe era uma pessoa muito boa, então ela dava para todo mundo. O pai da senhora trabalhava no porto na extração de areia, que a senhora está falando. Conta um pouquinho do seu pai. Ele trabalhava na areia, no começo. Depois ele começou a trabalhar no vapor. E qual que era a função lá nesse vapor? Souza Queiroz. Ele era o comandante. Agora, a turma era que ajudava. Trazia tijolo, trazia essas coisas de... Às vezes até comida trazia também. E qual que era o itinerário desse vapor? Ele vinha da onde, parava no Porto Martins e seguia para onde? Que eu saiba, ele saía de Porto Martins e ia para Barra Bonita. E talvez até mais para frente, que eu não sei nem o nome. Artemis, Porto Oliveira? Falou, Artemis. Artemis eu não sei onde é. E também parava no Banheirão. Tinha um lugar chamado Banheirão lá, que até meu pai perdeu um cachorro lá. Como que perdeu o cachorro? O cachorro foi com ele, né? Ele não viu que o cachorro foi e precisou pousar no Banheirão. Era uma fazenda? Acho que era uma fazenda mesmo. Depois ele foi embora, o cachorro não estava lá e acho que o cachorro ficou louco, porque não encontrou mais. Ele não encontrou mais o cachorro. Chamava Piri. Quando a senhora fala nos bailes de fazenda, que a senhora recorda muito bem, eu vejo que até que brilha os olhos da senhora. A senhora tinha alguns namoradinhos lá, ou algum namorado que marcou lá? Não tinha namorado, assim, mas sempre umas coisinhas para olhar, assim, a gente tinha, assim. Tinha o Nelson Araújo, que ele morava numa fazenda, e ele, todo sábado, meu pai fez até um palanque para ele amarrar o cavalo. Ele ficava sábado, domingo, segunda-feira de manhã, ele ia embora. E ali a gente ficava conversando, às vezes quando tinha baile, a gente ia, quando tinha reza, a gente ia. Tinha um senhor que chamava Nil Souza, e ele morreu lá em Juquiá, em Camboriú, perto de Itanhaém, no litoral. E ele puxava o terço, sabe? E a gente ia nos terços, assim, com ele. Lembro muito bem de tudo que... Eu lembro das pessoas. Posso falar todas as pessoas que eu lembro? Não só pode, como deve. Tinha a dona Eufrásia e o seu Germano, que era o compadre do papai. Que era avô e avó do Rui Piré. Ali tinha o Círio, que era meu irmão, e a Rosa. Depois tinha o seu Rômulo, a mulher dele não lembro. Ele era da Barra, o seu Rômulo. Tinha a Maria Dorácio, tinha os filhos, tinha a Vilma, tinha a Wanda.
Não sei se elas moram ainda em Botucatu, mas os pais já faleceram. E depois tinha um banco para a gente sentar. Depois morava a Dona Glória. Morava a Dona Glória, que teve 21 filhos. E os filhos morriam, ficou só com 4. Os filhos que morriam tudo de mal de 7 dias. Mas era teto do umbigo ali. Tétano do umbigo? E eles falavam que era mais de 7 dias. Quantos morreram assim? O filho dela morreu bastante. Ficou só a Lazinha, o Joãozinho, a Ditinha, que é minha cunhada, e só, né? E a Leonor. A Leonor também já faleceu, a minha cunhada, a Benedita, também faleceu, e a Lazinha também faleceu. Faleceu agora há pouco tempo, que era casada com o Alfeu, que era irmão do Osto. A senhora lembra mais ou menos quantas pessoas viviam na comunidade ou no vilarejo nessa época que a senhora viveu lá? Eu acho que moravam umas 90 pessoas, mais ou menos, ou menos ainda. Porque tinha o Zé Secani com a família dele. Ele era o dono do Laria. Aí depois o Laria também foi indo, acabou. Tinha nós, o papai, a mamãe, com 8 filhos, né? Depois tinha o Pedro Paulo, que é o pai do Azor. Tinha também bastante filho. Tinha quem mais ali? O Germano eu já falei. Germano, Pirré e a Dona Eufrásia. Tinha, acho que... Não, eles não tiveram muito filho, não. Me diga uma coisa. E lá tinha venda, tinha supermercado, como é que é? Antônio Araújo. Seu Antônio Araújo vendia tudo. Pão, vendia tudo. Agora, quando a mamãe achava que um filho estava doente, ela pegava, escrevia... Em Vitória tinha um senhor, chamava Levi. Ele era farmacêutico. Levi, faz favor de me mandar este remédio, este remédio, este remédio. E ia no trem, o papelzinho, voltava com o remédio no trem mesmo. Não era esse Levi que era responsável pelas confecções dos caixões na época? Lá no Porto, não sei não sei. Isso aí não sei, não. A senhora estava falando de uma pessoa que viveu lá também, a Vera, que foi casada com um prefeito de Botucatu. A Vera morava em Vitoriana. A Vera e a Nila. Vera do quê? Ou o sobrenome delas? Vera Sardinha. E ela foi casada com o prefeito de Botucatu. Quem era ele? Doutor João Reis. Ela foi casada com ele. E a senhora conhecia a Vera porque ela frequentava lá o Porto Martins? Não, conhecia porque eu tinha uma irmã que morava em Vitoriana, eu vinha. Eu era menina ainda, ela já era moça. E a Nila casou com o Eduardo, que era outra filha do Cano do Sardinha. Em Vitoriana, a senhora conhecia muitas pessoas, muita gente ali? E o meu irmão Ciro casou com uma de Lomo lá. Tinha a Fiore e tinha a Rosa. Ele casou com a Rosa. E a gente conhecia quase todo mundo. Tinha onde a gente comprava as coisas, né? A senhora chegou a conhecer a Chada lá em Vitoriana? Conhecia a Chada. Conheci o pai dela. O pai dela era baixinho. Seu Chico Grande. Ele era baixinho, pequenininho, mas chamava de Chico Grande. Diz que era muito trabalhador, né? Tanto ele quanto a Chada. Ela era... Eu vi a Chada. Conheci todas elas. A Antônia... Acho que era Antônia que chamava. Outra chamava Sidão? Sidão. Tinha Sidão também. Eram em 3 irmãs, né? A Chada, Antônia e Sidão. E eu não sei do qual delas que casou com o filho do Jeremias, que morava do outro lado do rio. Antônia? Deve ser Antônia, né? E ela casou com ele. Ele era bem mais moço que ela.
De Vitoriana ali a senhora conhece mais alguma coisa, pessoal, cotidiano do dia a dia? Porque Vitoriana era maior do que de Porto Martins, né? Tive um namoradinho lá que o pai dele era assim, maquinista do trenzinho. E ele chamava Joinville. E depois foram para Mairinque, foram para Mairinque, meu irmão também foi para Mairinque, porque trabalhava tudo lá na oficina, né? E depois acabou tudo, foram tudo para lá. Trabalharam aqui em Botucatu no depósito, depois foram para lá. E assim foi a nossa vida. Mas a vida nossa foi muito boa. Papai era muito bom, mamãe também. Para os grandes ele era bravo, mas para nós que os mais novos ele não era. A cidade que ficava muito mais próxima, ou mais próxima de Porto Martins, era Vitoriana? Era Vitoriano. Sempre recorria a Vitoriana e nunca a Botucatu ou a São Manuel? O médico, essas coisas eram em Botucatu. Tudo em Botucatu. Quando tinha festinha da igreja lá, né? A gente ia nas festas da igreja. Tinha muito piquenique? Isso é o quê? Andava bastante? Eu andava bastante, nas procissões lá andava bastante. Isso em Botucatu? Em Botucatu. E qual igreja de Botucatu a senhora frequentava? Santana, depois teu padre, não sei se o senhor conhece, o padre que é do bairro. Zezinho? O Zezinho, padre Zezinho. A minha irmã, essa que eu morei com ela há muitos anos, ela foi ministra dele lá em Bauru. Porque eu morei em Bauru também, depois de Bauru que eu vim para cá. Mas ele chegou a exercer ali dentro da catedral? Não, o padre Zezinho veio de Bauru para cá. Foi direto para o bairro, lá para a igreja do bairro, Sagrado Coração. Agora não sei se aposentou, se ainda é padre, não sei. Ele ainda é padre em Botucatu. E ele é psicólogo, viu? Ele faz as coisas, ele ajuda a gente quando a gente está doente. Exerce a profissão de médico também? Psicólogo, médico? Zezinho Louruço? Não exerce. Ele é Louruço mesmo. Ele fazia, quando a gente estava nervosa, a gente ia lá, conversava com ele, mas não que ele fizesse, a gente ia conversar. A senhora chegou a viajar desses barcos a vapor? Como é que era? Com meu pai, né? Meu pai era... Então a gente ia para Barra Bonita. O meu irmão Carlito, ele morou uns tempos em Barra Bonita. Esse meu irmão também, o Cláudio também morou com ele. E eu ia na casa do meu irmão, da minha cunhada. A gente ia dançar lá no carnaval. Lá na Barra Bonita? Barra Bonita. E o percurso demorava muito? Era uma eternidade naquela época? Demorava, assim, não era bem longe, porque o vapor também não era, né? E ia muita gente nesse vapor ou era pouca gente que cabia? Quando eu viajei, só eu e a turma que trabalhava, né? Agora, acho que viajava também gente que ia. Mesmo porque ele era barco para transportar as mercadorias e não pessoas, né? Não pessoas. E tinha barcos ou vapor que transportava pessoas ou não? Olha, eu conheci lá o vapor Souza Queiroz, que meu pai trabalhava, o Visconde do Rio Branco, que era um inimigo do meu pai. Mas a minha mãe era muito boa, a mulher dele também era muito boa. Quando eles tinha nenê, uma tinha nenê, a outra também tinha, uma dava o leite para a outra. Né? Uma criança mamava na mamãe, a outra criança mamava nela. E assim, a gente ia sempre lá em Barra Bonita. E, olha, eu falo a verdade, eu tenho vontade de voltar lá. Que nós temos um terreno lá. Do que a senhora tem mais saudade de lá? Qual lugar que deixou mais... que a senhora lembra todos os dias? Lá quando a senhora está no travesseiro, a senhora lembra lá de Porto Martins. Qual lugar que deixou mais saudade? Do casamento da Lazinha, que já morreu com o Alfio. Por que deixou, Lausado? Eu fui lá e depois o Cláudio foi me buscar. E a minha irmã morava já em Rapar. Eu fui lá, fiquei lá, e lá tinha um moço
chamado Alcides Rua, mora em Botucatu. Nós entrevistamos o Alcides Ruas, inclusive nós temos um programa com ele, viu? Boiadeiro. Tá morando lá pra frente da mina, no Rio Bonito, que ele chama... Vou me lembrar. Não sei o que, Rico. Pra frente do tem Porto Side, a mina, e depois tem um outro... Rio Bonito. Não, pra frente do Rio Bonito tem outro... mas não vou lembrar agora, mas eu lembrarei. E aí o Alcides Ruas? E nós ficamos conversando, né? Ele tinha uma namorada dos Fopa, e os Fopa as meninas eram bravas. E eu comecei a paquerar ele. O Cláudio veio embora e eu fiquei lá. Fiquei lá para vir de ônibus no outro dia. E assim, ficamos lá conversando. E até outro dia eu ouvi no rádio que tem um moço chamado, um médico, Marcelo Rua. Até falei, quem sabe é filho do Alcides Rua, né? Não sei também se é. Então, tinha também a minha amiga, que era a Leonor, que morreu também de galopante, morreu com câncer galopante. E essas minhas irmãs que ficaram, que morreram depois, chamava Georgina, casou com Luiz Moraes, que era de lá mesmo. E tinha a Lígia, casou com César Marcucci, que era chefe de estação. Foi chefe de estação também lá no Porto. Tinha... E a senhora nunca mais viu o Alcides Ruas? Nunca mais. Quanto tempo? Depois desse casamento, nunca mais. Mais de 35 anos já. E ele vai estar numa das nossas entrevistas aí na TV Alfa. Então, ele está morando, eu lembrei, na Alvorada da Barra, pra frente da mina lá, quase próximo a Piracicaba. Não sabia, não. Antes da ponte? Antes da ponte do lado direito. Então ali era Porto Rico. Ele está na fazenda do falecido Manuel Martins, lá de Botucatu. Então, depois tinha... eu estou falando das minhas irmãs. Depois tinha a Lígia, que casou com o Marcucci, que era chefe de estação, César Marcucci. Depois tinha Georgina, Helena... Nós éramos em 4. Tinha a Helena, que casou lá em São Paulo, porque depois nós fomos para São Paulo, que minha avó ficou sozinha, né? O marido dela tinha morrido, fomos para lá. E a Helena casou com o Pedro Coelho, Helena Martins Coelho. Também morreu aqui em casa. Vai fazer 3 anos. E a minha irmã Lígia também, quando a Lígia morreu também... Eu morei sempre com a Lígia. A Lígia foi uma pessoa muito boa. Foram os meus segundo pai e mãe, para mim. Para mim e para o Cláudio, porque a gente sente muito, né? E agora, vai fazer 3 anos que minha irmã faleceu. E nós dois estamos aqui. Tá aí. Mais um pouco da história de Porto Martins e voltamos já no após os nossos comerciais com mais história do Porto Martins, agora contado pelo irmão da dona Maria Terezinha. Toda sexta na TV Alfa, você tem um encontro marcado com Márcio Paes de Almeida. Um programa com muita informação, descontração com entrevistados especiais. Encontro marcado, toda sexta na TV Alfa. A primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais 5 vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa, só para conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. Parar na faixa de pedestre é lei. Antes de atravessar,
O pedestre, por sua vez, precisa fazer um sinal. É só esticar o braço para frente, esperar o veículo parar totalmente e atravessar com segurança. E ao motorista, na faixa cabe sempre dar preferência ao pedestre. Respeite a vida. Paz no trânsito. Depois dessas sequências, imagens do Porto Martins, quem nasceu no Porto Martins está vendo essa beleza, esse saudosismo. Quantas e quantas, né, pessoas viveram ali e que estão matando a saudade. E nós estamos aqui na cidade de São Manuel, estamos aqui com o Cláudio Martins, que é irmão da Dona Teresa e que também viveu no Porto Martins e tem uma história bonita também para contar lá, não, seu Cláudio? Porto Martins era muito bom naquela época, né? Eu nasci em Porto Martins, 21 de dezembro de 1935. Vai perguntar. 1935. Como eu perguntei para Dona Terezinha, eu gostaria que o senhor soubesse falasse para a gente do cotidiano. Como é que vocês viviam ali? O senhor é um pouco mais novo que a Dona Teresa, né? Mas viveu ali, teve sua infância, deve ser uma infância muito gostosa, muito gratificante. Eu queria saber os amigos do senhor de infância, as brincadeiras, enfim, só para a gente matar um pouco essa saudade. Então, naquela época, tinha Milton Antunes, tinha o Benedito Secane, o Azor, esse Azor que vocês estão falando, era amigo da gente de brincadeira. E a gente só tinha, Porto Martins tinha estilingue, caçando passarinho, não tinha outra coisa, fazendo arapuca e fazendo essas coisinhas de criança mesmo. Eu acredito que naquela época dava muitos e muitos pássaros, não? Era uma diversidade muito grande, né? Que tipo de pássaro o senhor lembra nessa época? No quintal de minha casa eu tinha um viveiro, eu tinha diversas rolinhas. Nossa, e um dia apareceu um vendedor de máquina Singer lá e queria matar as rolinhas minhas. Eu falei, não vai matar nada. Eu pegava e soltava elas, porque passarinho tem que voar, né? Não pode ficar preso. Além das rolinhas, qual mais passarinho o senhor lembra dessa época? Tinha. Andava com tico-tico. Naquela época, pardal não existia lá. Só passarinho mesmo de mato, né? E a gente passava o tempo, minha mãe dava a pensão, então levava. Meu serviço era levar almoço lá para o pessoal que trabalhava na oficina, levava o café, ficava conversando com eles. E a gente ficava batendo papo lá com o pessoal das oficinas. E o cotidiano do senhor também era o mesmo da Dona Maria Teresa? Poucos eventos, poucos bailes, a reza, o terço, era um motivo para vocês se encontrarem? Não, naquela época eu era muito criança, eu tinha 7, 8 anos, eu não participava delas, né? Mas eu vou contar um caso para vocês. Você sabe que eu fui crismado em Porto Martins, na igrejinha Nossa Senhora do Rosário. Eu não lembro o nome do bispo que teve lá. Para mim parece que é o bispo Maura, parece que não me lembro bem. Dom Carlos, Dom Frei Maria de Santana? Não lembro. Foi... Em que ano foi? Em 1945, 46, mais ou menos, por aí, 47. Eu não lembro bem a data. Inclusive, hoje nós temos um terreno em Porto Martins. O terreno que está lá, temos escritura e tudo. Mas o pessoal não quer aceitar aquilo lá como sendo nosso. Por que não quer aceitar? Não quer aceitar porque lá diz que foi vendido como não tinha ninguém dono daquilo lá e ficou por isso mesmo. Mas a escritura está com a gente aqui em casa. Quando o senhor saiu de lá, em que ano foi? Foi muito tempo, foi em 1946, em 46, quer ver? Em 46, eu fiz o meu segundo ano de grupo na Barra Bonita. O primeiro, antes eu fiz em Alcantis com a dona Dalila Milanese, minha primeira professora. Depois do terceiro e quarto eu já fiz em Juquiá, lá no litoral.
Dona Dalila Milanese é família de Botucatu, de uma família muito tradicional dos milaneses lá. Ela deu aula no Porto Martins para o senhor? Ela deu aula em Alcantis, numa fazenda chamada... Eu não lembro o nome da fazenda. Eu sei que ela descia do trem em Alcantis. Nós andávamos acho que uns 3, 4 quilômetros para chegar na escola ainda. Alcantins é uma fazenda aqui bem próximo do Porto Martins ou não? É para lá do Lajado, na antiga Liga Velha da Sorocabana. Antiga Liga Velha. É em frente à fazenda Morro Vermelho. Era um lugarejo também? Era, não, só tinha a estaçãozinha e a casa de 2 funcionários só tinha isso aí. E quando o senhor saiu do Porto Martins, o senhor voltou lá? Quantas vezes o senhor voltou? E o que lhe trouxe de recordação se o senhor voltou lá um dia? Eu voltei lá no casamento que a minha irmã já falou, da Lazia, que até teve um fato pitoresco. O pessoal estava dançando lá na casa do... Não sei, foi acho que na casa do Washington. Parece que o assoalho caiu. Caiu o assoalho? O assoalho arriou. Aí o que aconteceu? Aí estava o chefe da estação lá, que era o seu Bilu, falou, não, vamos, o baile continua lá na estação. E foi lá para a estação. E ninguém se machucou? Não, ninguém se machucou. Ele ameaçou cair. Eu acredito que além dessas curiosidades, desses fatos pitorescos, né, como o senhor mesmo falou, deve ter acontecido outros, né? Porque lugares assim, né, com os amigos de infância. Quem eram os seus amigos de infância na época? Tinha o Benedito Secani, né? Eram poucos. O Milton Antunes, que hoje, não sei se é vivo, mora em Botucatu, e o próprio Azor, se ele lembra, ele lembra desses casos aí. E vivia sempre os 3 juntos? A gente vivia por ali, brincando, sempre com o Dito, mas era com o Benedito Secani. A gente fazia muita arte com o Benedito Secani. Que tipo de arte que o senhor fazia com o Benedito Secani? O Benedito Secani é aquele que mora hoje em Botucatu, lá, que dirige uma perua escolar ou não? É parente daquele, não é ele, é parente dele. Não sei se é parente do Dito. O Dito trabalha em São Paulo, nem sei se ele é vivo, nunca mais tivemos contato, né? Nunca mais tivemos contato com eles. Daquele pessoal do Porto Martins que o senhor conviveu, mesmo os mais velhos, né, que o senhor também conviveu, não só os amigos de infância, mas os mais velhos, o senhor teve assim algum contato com alguém que um dia veio aqui até a casa do senhor, ou o senhor foi à casa deles lá em Botucatu, Barra Bonita, São Manuel, enfim, em outros lugares, ou nunca mais viram esse pessoal? Não, nunca mais vi. Inclusive o seu Germano e a dona Eufrásia eram meus padrinhos de batismo. Conheci muito o pessoal do seu Germano, o Rui, o Eduardo. A turma conheci muito. O Eduardo eu tive muito contato com ele depois disso aí. Mas já faleceu, o Eduardo já é falecido há muitos anos também. Eu perguntei para sua irmã, dona Terezinha, a respeito dos vapores, né? Que era uma tradição, era um ponto turístico. Vocês ficavam esperando os vapores chegarem, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história dos vapores. O que o senhor viveu, o que o senhor lembra, a recordação que o senhor tem, assim, de tão importante e que marcou na vida do senhor? O meu pai já era falecido, então eu fui para... O meu irmão Carlos casou, eu fui com ele, era moleque, fui para Barra Bonita, morar em Barra Bonita com a minha cunhada e com o meu irmão, porque ele viajava muito. Então eu viajei de Porto Martins a Barra Bonita e voltei de vapor. Inclusive, eu dormi no vapor. Uma noite que o vapor saiu de Barra Bonita, não conseguiu atingir Porto Martins, que era na base de 35, 40 quilômetros de rio naquela época, né? Hoje nem sei como é que está aquilo ali. Existem esses vapores ainda ou não? Não, não existe. O vapor, eu ouvi dizer que o vapor Visconde do Rio Branco, ele foi afundado bem em frente a onde era a estação. Antes do rio ser represado, ele foi afundado bem em frente à estação. Isso. Além desse vapor que está lá, o Rui Pirré contou pra gente que ali existem muitas e muitos, não só o barco, existem caminhões, existem carros ali. O senhor sabe de alguma história que ficou submerso ali sob as águas? Não estou sabendo de nada. Inclusive, me disseram que a estação foi desmanchada enquanto a água subia, tinha o trem ainda, tiraram a estação dela. Desmancharam, né? Desmancharam ela. A olaria lá do Secani, o senhor chegou a conhecer? Cheguei a conhecer essa olaria.
Mas já estava sem função, não estava funcionando mais na época que eu conheci. Não estava. E o cemitério? O que o senhor me conta do cemitério? Chegou a contar? Eu conheci o cemitério, eu fui, e a última vez que foi sepultado o senhor lá, chamava-se Chico Preto. Ele foi morreu afogado. Isso eu lembro que levaram ele numa padiola. Isso eu lembro que na minha... Para quem não sabe, eu gostaria que o senhor explicasse, né? O que seria uma padiola? Eu sei o que é uma padiola, porque eu aprendi com o seu Azor. O que seria uma padiola? A padiola é uma espécie de um lençol amarrado nas pontas de um pau. Um pau grande, põe um pau no ombro aqui, outro lá e leva o defunto embora. Como não existia caixões de defunto, eles colocavam no lençol e amarrado nessa vara de bambu ou de eucalipto. Eu não lembro se esse Chico Preto foi enterrado em caixão, eu não lembro, tá? Mas eu sei que a última morte dele foi essa aí. Eu lembro também uma passagem, nós estávamos esperando o trem na estaçãozinha, era às 5h30, 6 horas, por aí que o trem chegava lá. E meu irmão falou para mim assim, Cláudio, vai na venda comprar um cigarro para mim. E ele me deu o dinheiro e eu fui. Quando eu chego na venda, tá uma discussão de 2 homens, discussão, não sei o quê. Quando eu vi a coisa braba, eu saí correndo. Quando eu saí correndo da venda, eu escutei um tiro. E tinham matado o dono que estava com o revólver. O rapaz tomou o revólver do cara e matou o cara. O senhor lembra de quem matou e quem morreu? Barbino era o nome de um. Ele morava nesse Taquaral. O outro eu não lembro quem era. Assim, no momento eu não estou lembrando. O Chico Barbino foi o que morreu. É o que matou. Ele tomou a arma do outro e matou o cara. Briga de bar? Briga de bar, o que é? Briga de venda, né? Briga de venda. Eu lembro que... Agora eu tô meio em dúvida, não sei quem... Mas o Barbino... O Barbino acho que matou o cara, outros caras. E eles eram os novos naquela época, quando aconteceu esse acidente? Eu era menino, eu tinha aqui 8, 9 anos. Eles já eram homens formados. Estavam discutindo lá e eu... Quando eu vi o revólver, saí correndo. Quando eu estava correndo, eu escutei o tiro. Chegamos ao final do nosso programa contando essa maravilhosa história do Porto Martins. Lembrando que o nosso programa passa todas as quintas-feiras às 19 horas e aos domingos às 15 horas da tarde. E na internet no YouTube Memórias Botucatu. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.
Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.